Bom dia, meu nome é Ricardo, sou pai do Lucas, o Luke. Moramos em São Paulo, mais precisamente em Barueri, e eu tô aqui para dar um depoimento de como foi a nossa trajetória para trazer o Lucas para estudar nos Estados Unidos e ser um atleta. O Lucas é um garoto diferenciado, ele tem uma habilidade muito grande com esportes, desde pequeno, o que botasse na mão dele ele fazia muito bem. Golfe, tênis, futebol, basquete, era muito difícil alguma coisa que ele não se adaptasse. Mas o sonho dele era jogar futebol americano. E no Brasil isso já por si só é um desafio, porque não é em todo lugar que você tem, o material não é disponível para comprar em qualquer loja, e nós fomos trabalhando com ele na praia, brincando, até que ele ganhasse alguma habilidade. E um dia apareceu uma seletiva, que eu levei ele em Barueri para jogar no Brasil Devils, e ele passou na seletiva e lá começou os seus treinos. Ele melhorou bastante em 4, 5 meses e teve uma oportunidade de jogar alguns minutos num jogo de uma final do campeonato estadual contra o São Paulo Storm, onde ele fez uma bela apresentação. Foi uma surpresa geral para quem estava no estádio. Nós do time sabíamos que ele podia fazer, mas tínhamos um pouco de receio, porque afinal de contas ele tinha só 13 anos jogando no meio de adultos. Então esse é só um comecinho da história, porque foi a partir daí que tudo aconteceu. Eu fiz um vídeo do jogo, coloquei no YouTube para o time assistir, e de repente, alguns dias depois, comecei a receber cartas de convite, cartas modo de dizer, né? Porque vem tudo por e-mail, por o Facebook, dizendo que o Lucas tinha um potencial muito bom para jogar nos Estados Unidos. E eu não sabia como isso tinha acontecido, até que o Clayton se aproximou de mim, a CS Educacional, e me explicou que ele tinha feito um trabalho com algumas escolas e que essas escolas estariam fazendo convites em breve. E eu comentei com ele que esses convites já tinham chegado. Foi assim que eu conheci o Clayton. Não tive ninguém me referenciando, ele fez o trabalho pelo próprio risco, por conta dele, porque ele acreditava no garoto, porque ele tem isso de querer ajudar. Eu, no começo, fiquei reticente, porque afinal de contas eu não conhecia o Clayton. Ele tinha boa reputação no mundo do futebol americano, mas afinal de contas era meu filho que a gente estava falando. E então esse processo meu foi um pouco mais longo do que o normal, porque eu demorei um tempo para poder pegar uma certa confiança. E nesse sentido, o processo acabou demorando mais. Eu não tive o Ricardo, que está aqui hoje, dando uma referência como eu estou fazendo, e espero que isso abrevie o percurso que todos vão fazer aí, ou pretendem fazer, com a CS Educacional, porque o Clayton é um cara 100%, faz hoje parte da família, ou melhor, o Lucas faz parte da família dele, porque ele cuida do Lucas como se fosse realmente da família dele, com dicas, com orientações. Mas voltando um pouquinho ao filme, começou da seguinte forma tudo. Eu sempre apoiei o Lucas em qualquer esporte que ele quisesse fazer, porque eu tive essa prerrogativa na minha vida de jogar futebol. Joguei uma Copa do Mundo na Alemanha, fui tênis de ouro da Federação Paulista, joguei em alguns times que ganharam campeonatos
regionais, metropolitanos e interclubes. Mas quando chegou a hora de optar por uma faculdade ou a carreira de jogador de futebol, eu tive que optar pela faculdade porque não dava para conciliar as duas coisas. E naquela época o futebol ainda não era esse jogo milionário que é hoje. E isso é uma situação que o Lucas está tendo a possibilidade de combinar o estudo com a prática do esporte que ele gosta. E isso, inclusive, no sentido de levá-lo a poder ter uma carreira, por que não? Vai depender do esforço dele. Aqui nos Estados Unidos isso é possível. Nos Estados Unidos, se você não tiver boas notas, você não vai ser um bom atleta, porque eles não vão te deixar jogar. Então, garotada, se vocês têm um sonho de ser um grande atleta e querer jogar fora, os Estados Unidos é um lugar que hoje eu diria que é uma excelente opção por causa do estudo e principalmente aí no Brasil, quem gosta de jogar futebol, é um local que o esporte aqui está crescendo muito e que além do futebol americano, do basquete, hoje o futebol ocupa um espaço de destaque junto com o beisebol e esses outros dois esportes. O Lucas veio para cá para se aperfeiçoar em todos os sentidos. E a principal mudança que eu vi nele foi como pessoa. Nesse primeiro tempo que ele está aqui, ele cresceu muito como indivíduo, como homem. Está cuidando de si sozinho, tem totalmente a responsabilidade sobre tudo, muito disciplinado, está se cuidando, está treinando forte, já fez um primeiro jogo que foi show de bola, o primeiro scrimmage dele ele foi muito bem, já foi eleito pelos colegas o capitão do time, e isso em pouco tempo que ele está aqui. Então, se você tem medo da dificuldade de entrosamento, se você vê muito filme antigo onde existia uma situação de repulsa porque o cara é de fora ou porque ele não é americano, não tivemos nenhum problema nesse sentido. As escolas aqui estão preparadas para receber alunos internacionais. Muito pelo contrário, quando o Lucas chegou, ele estava sendo esperado para chegar já pelos colegas de time. E isso é uma barreira a menos que todo mundo tem que enfrentar. O pessoal daqui vai cuidar do seu filho em tudo que se refere à higiene, alimentação, mas ninguém vai ficar dando mãozinha para ele e ajudando ele a dobrar a roupa ou a lavar sua própria roupa. O Lucas está fazendo tudo isso por conta dele, arrumando o quarto em termos de organização. Na parte da limpeza, sim, existe uma pessoa que sempre vai ficar tomando conta para que as coisas estejam higienicamente tratadas e que ele viva num ambiente saudável. Mas de resto, é bom, ele vai aprender, vai ser um cidadão que vai poder viajar para o mundo inteiro porque ele vai saber se virar em qualquer lugar. E isso é bom para um garoto que tinha tudo na mão, está aprendendo. Então, nesse sentido, controle da agenda dele, das responsabilidades, a escola mantém ele ocupado o tempo inteiro, ele tem bastante atividade, está estudando, está tirando excelentes notas. Estou muito orgulhoso do cara que ele realmente está com o objetivo dele traçado. E por isso vale dizer o seguinte, o trabalho do Cleiton não termina na hora que ele coloca o aluno na escola. Se o seu plano é igual ao meu e o do Lucas, que é dele continuar aqui, estudar numa universidade, porque o Lucas está no colegial ainda, o Cleiton continua esse trabalho e ele faz todo um acompanhamento e sugere situações para que o Lucas vá conversar com os diretores da escola, com os professores chaves, explique para eles quais são os objetivos dele, Lucas,
daqui para frente, de carreira, de esporte, de educação, o que for, o Clayton está sempre mandando e-mails e sempre colocando conversas com o Lucas. E o Lucas está absorvendo muito bem, porque eu já vi várias vezes os e-mails do Clayton colocados em prioridade na caixa de e-mails dele, com flags, com alertas, para que isso não seja esquecido e que ele tome as atitudes necessárias lá para o bom desenvolvimento dele. Apresenta universidades, prepara um portfólio de opções para que o Lucas também possa fazer as escolhas e estabelecer os alvos dele do ponto de vista de vida acadêmica. Pô, é difícil dizer, o trabalho, como eu falei, de como se fosse uma pessoa da família, tá cuidando. E a criançada, a única coisa que vai ter que ter em mente é foco no objetivo, estudo e treino, sem perder o foco. E isso o Lucas está indo muito bem. O que mais que eu posso dizer? Algumas dicas rápidas. Bom, desde que a gente chegou na condição de ok, é isso que o Lucas quer. Ele começou a jogar futebol americano, na verdade, por causa desse sonho. Ele queria estudar fora. E ele achava que o futebol americano era o caminho para ele poder estudar fora. E isso eu ouvi do meu filho quando ele tinha 13 anos e estava começando a treinar no Brasil Devils. Pois é, aconteceu e começa muito com conversas. Então, conversa com seu filho, com a sua filha, e entenda dele o sonho dele, quais são os objetivos dele, porque eles vão enxergar sempre a parte boa, e o nosso trabalho é mostrar as dificuldades que eles vão enfrentar. E eu tive muita conversa com o Lucas, até porque eu também, como eu comentei, eu não conhecia o Clayton e eu demorei para começar a dar os primeiros passos. Ainda os primeiros passos eu dei umas 3, 4 vezes cada um, porque o Lucas queria muito, fazia parte dos objetivos dele. Não posso negar que eu também estava empolgado com a situação, porque afinal de contas, para quem sempre foi atleta, ver o filho ter a possibilidade de jogar, de fazer o sonho dele na área do esporte e ainda assim ter uma educação avançada de nível, seduz, é realmente muito legal. Então a gente conversou muito, então eu te oriento, converse muito, estabeleça critérios, coloca muita coisa na cabeça deles com relação a foco, com relação a objetivos traçados, com relação a acabou a moleza, acabou a mordomia, não tem mais vó, nem mãe, nem pai, nem tio, nem tia para fazer as coisas para ele. Vai ter sim um período de adaptação que pode, dependendo de cada criança, ser um pouco diferente, mas com o Lucas foi muito fácil, realmente. Eu passei uma semana ainda na escola, um tempo lá por perto, para ter certeza de que ele tinha tudo e que não ia precisar se preocupar que alguma coisa ia faltar logo de cara, mas de resto é ele que está gerenciando, ele que tem que ir no supermercado fazer as compras dele, comprar sabonete, shampoo, agora tem que comprar aparelho de barba, que o cara já tem barba na cara, então ele que gerencia isso, e ele que vai no Walmart, ele que faz a compra, então esse tipo de conversa é muito importante. E além disso, comunicação, é bom todo mundo ir acostumando com o Skype, com o Facebook, porque é o que vai rolar. E o Skype é muito legal porque você tem a imagem. Eu converso com o Lucas todo dia, a saudade fica forte, mas gerenciável. É falta da presença, porque você vê ele no vídeo, bater papo, trocar figurinha, como fazíamos todos os dias, muito tranquilo, ajuda bastante, diferente da nossa época que a carta demorava 30 dias para chegar. Aliás, é bom dizer também que diferente da nossa época,
uma escola de padrão internato, como é a que o Lucas está, que aqui chama boarding school, não é escola militar, não é aquela coisa de padre que tem que ficar rígido, não é. O Lucas mora num dormitório muito interessante, não é, nem dá para chamar de alojamento, tem mais cara de dormitório, de hotel mesmo. Ele tem um companheiro de quarto só. Está aprendendo com o companheiro de quarto, que são todos alunos internacionais. Então, no caso dele, ele está com um chinês, aprendendo até mandarim de vez em quando. É muito legal ver como a escola trata tudo com eles, dá autonomia sem perder controle. Realmente muito saudável, muito coisa de filme, para falar a verdade. Então, nesse sentido, vocês podem ficar despreocupados, porque todas as escolas que eu conheci, antes de optar por essa, seguiam o mesmo padrão, a mesma forma de tratar. Algumas com os alojamentos internos na escola, outras diferente um pouco, cada um com o seu mecanismo, mas no geral, todas com o mesmo objetivo e tratar a criança da mesma forma. Segurança é sensacional, até quando saem em jogo, tem um carro da polícia que acompanha o ônibus do time. Isso eu presenciei porque eu fui num jogo dele em outra escola e de repente um carro de polícia entrou na frente para escoltar. Eu não estava entendendo nada porque o carro da polícia estava na frente. Depois eu percebi que era uma escolta quando chegamos no lugar, para que o ônibus não andasse sozinho com as crianças. Então, assim, coisas que no Brasil seriam surreais, não existe. Então, nesse sentido, se a cabeça da criança for boa, ele vai continuar sendo um bom garoto aqui e vai melhorar. Então, voltando nas dicas, Skype, Facebook, fica uma semaninha com eles, perto da escola, porque às vezes falta uma coisinha, falta outra, ajustes, bem importante, na minha opinião, para dar aquela primeira desmamada, né? E ele poder começar a andar com as próprias pernas. Mais importante é o seu filho querer muito, e porque é o que vai fazer a diferença. Então, garotada, pais, podem se preparar, porque se vocês entregarem o sonho de vocês na mão do Cleiton, da CS Educacional, ele vai fazer acontecer. Só não vai acontecer se vocês pisarem na bola, ou se vocês não quiserem, porque de resto, eles fazem acontecer. Eles dão todo o suporte pré e pós início de aulas, inclusive na questão de documentação, visto de estudante. Eles me deram todo o apoio e toda a orientação, até em preenchimento de papelada, para levar para consulado. Aí só não faz quem não quer. Acho que é uma excelente oportunidade e eu espero que com esse breve relato que eu estou fazendo, vocês não percam tanto tempo quanto eu para ganhar confiança no Cleiton, porque quem me conhece sabe, se ele não fosse de confiança eu jamais estaria dizendo isso daqui aqui. E posso garantir que a primeira oportunidade que eu tiver de colocar o Vitor, que é o meu outro filho, na mão do Cleiton, para que ele também venha fazer o sonho dele de jogar futebol americano, basquete, que o Vitor também joga tudo isso, e ele é bom, e não é coisa de pai coruja não, eu com certeza não tenho outro caminho para fazer que não seja através do Cleiton. Então, garotada, boa sorte,
sonho, foco, trabalho duro, estudo, melhorar as notas, porque no campo eu sei que vocês desempenham. Beleza?